Oi, gente, tudo bem? Como eu tinha prometido para vocês, eu vim aqui trazer uma explicação sobre o esquema basal-bolus ou de insulinoterapia intensiva. Mas primeiro vamos entender qual a função de cada insulina nesse esquema. Primeiro, a gente tem a insulina basal, que é uma insulina de longa duração. Longa duração, lenta duração, o que vocês preferirem chamar. E qual a função dela? É manter a glicemia estável ao longo do dia, nos períodos em jejum, através da inibição da produção de glicose pelo fígado. E assim, se uma pessoa com diabetes que tem essa insulina daqui ajustada, ela não vai precisar se alimentar para poder manter a glicemia estável. Então, ao longo do dia, todos nós precisamos de insulina 100% do tempo. Essa necessidade de insulina, ela vai variando. Então, de vermelho aqui é como se fosse a necessidade de insulina. Então, ela vai variando ao longo do dia. De manhã, às vezes, precisa de mais, depois vai caindo a necessidade ao longo do dia, depois ela pode subir, cada paciente vai ser de um jeito. Então, esse vermelho é a necessidade. E para a gente poder cobrir essa necessidade basal, a gente precisa aplicar uma insulina que dure todo dia ou que tenha uma duração longa, mas a gente toma uma vez por dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Então, eu posso ter uma insulina que eu aplique aqui de manhã e que ela tente imitar mais ou menos. Não vai ser tão perfeito quanto o pâncreas normal, né? Mas ela vai tentar imitar essa secreção pancreática contínua, né? E bolos é uma insulina que vai ser de rápida duração, não, desculpa, de ação rápida. E ela vai servir para a gente cobrir momentos específicos do dia. Então, a gente tem aqui o nosso dia. E quando a gente come café da manhã, almoço, janta, a gente precisa de insulina porque vamos estar comendo carboidratos, proteínas e gorduras que têm impacto na glicemia. Se eu não tomo insulina para essas refeições, eu vou ter uma hiperglicemia. Então, ó, o vermelho é o carboidrato, tá? Então, a gente vai ter uma subida aqui do café da manhã, uma subida aqui do almoço, uma subida aqui da janta. E a gente precisa de insulina para para cobrir esses picos de glicemia que possivelmente vão se formar. Para isso, a gente toma insulina de ação rápida porque ela vai durar pouco, ela vai durar o momento dessas refeições. E assim a gente vai evitar a hiperglicemia. Mas a gente só usa a insulina rápida para cobrir refeição? Não. Se eu tiver uma hiperglicemia nos horários entre as refeições, eu preciso usar também insulina rápida para poder corrigir a glicemia e manter a glicemia normal na maior parte do tempo. Entende dessa parte? Quais são as coisas que a gente precisa saber para poder começar esse esquema, para a gente iniciar essa terapia? Primeiro, a gente precisa da dose total de insulina. A dose total de insulina dividida em basal e bolos, ela vai ter uma proporção aproximada de 50% para cada. Tem que ser 50%, 50% obrigatoriamente? Não, não precisa ser dessa forma. Você pode adaptar de acordo com a necessidade do paciente. Adaptável. Porque cada paciente vai ser um. Então, tem dias que eu uso meio-meio, tem dias que eu uso mais bolos do que basal, tudo isso vai variar. Mas, geralmente, a basal acaba sendo mais constante e as insulinas de bolos são mais variáveis, dependendo do dia. Pô, se eu for numa festa, eu vou tomar mais insulina. Se eu estiver dentro da minha rotina, eu vou tomar menos. Então, tudo isso varia. E como que calcula a dose total, envolvendo tanto basal quanto bolos? A dose total, ela vai ser aproximadamente entre 0,3 a 0,75 unidades.
Ai, meu Deus. Unidades. Com uma média de meia unidade por quilo. Então, se a pessoa tem 60 quilos, ela vai precisar de aproximadamente 30 unidades por dia. Divididas, né, 50-50, 15, né, 15 unidades basal, 15 unidades bolos. Show de bola? Então, vamos continuar. A gente também precisa do fator de sensibilidade. O que é o fator de sensibilidade? É o quanto que uma unidade abaixa a glicemia. Então, quanto que uma unidade abaixa a glicemia. Se o meu fator é uma unidade para 50, quer dizer que uma unidade vai fazer a minha glicemia cair 50 pontos. Isso a gente usa muito para calcular, para corrigir hiperglicemia. Isso é muito importante. Logo, se o meu fator de sensibilidade é esse daqui e a minha glicemia tá 300 e minha meta é 100, quanto de insulina eu preciso tomar para corrigir essa glicemia? Então, eu pego a diferença, 300, que é quanto a minha glicemia tá, menos a meta, que é 100, e isso dá 200. E eu pego esse valor e divido pelo meu fator de sensibilidade, que isso vai dar 4 unidades. Show? Passando para o próximo. Outra coisa importante que a gente precisa ter é a relação insulina-carboidrato, que segue o mesmo princípio do fator de sensibilidade. Então, é o quanto que uma unidade cobre numa refeição os carboidratos. Vou abreviar carboidrato como CHO, ok? Então, normalmente a gente começa com uma unidade para 15 gramas de carboidrato. E também, isso tudo é um pontapé inicial. Então, pode ser que essa relação mude ao longo do dia. Vou fazer o meu, por exemplo. De manhã, esse é o meu, tá, gente? Só de curiosidade. Eu tomo uma unidade para 6 gramas de carboidrato. E de noite, eu sou mais sensível à insulina e tal, e eu tomo uma unidade para 10 gramas de carboidrato. Isso tudo depende do paciente, ok? Show de bola? Agora, sabendo disso tudo, vamos para exemplos práticos. Nesse primeiro exemplo, nós temos um paciente com uma glicemia de 100. É uma glicemia boa. A gente precisa corrigir? Não precisamos corrigir. O fator de sensibilidade dele é 1 unidade para 50. Ou seja, para ele, se ele toma 1 unidade, ele abaixa a glicemia em 50. A relação insulina-carboidrato dele é 1 unidade para 10 gramas de carboidrato. E ele vai comer numa refeição 40 gramas de carboidrato. Vamos então fazer a contagem de insulina para esse paciente. Ele precisa corrigir hiper? Não. Não precisa, porque a glicemia dele está boa. Então, a gente só precisa corrigir a refeição. Então, a gente faz uma regra de 3. Se uma unidade
para ele cobre 10 gramas de carboidrato, quantas unidades ele vai precisar para cobrir 40 gramas de carboidrato? Fazendo o cálculo, ele vai precisar de 4 unidades para essa refeição. Ok? O próximo exemplo é um pouco diferente. A glicemia dele está 250, ou seja, ele está com uma hiperglicemia. Que precisa ser corrigida. Não dá para ficar com glicemia alta assim. Então, tem que corrigir. Da mesma forma que o primeiro exemplo, o fator de sensibilidade dele é 1 unidade para 50, a relação insulina-carboidrato 1 unidade para 10 gramas de carboidrato, e ele vai comer 40 gramas de carboidrato. A gente já viu que para corrigir a refeição, como é a mesma quantidade do exemplo anterior, a gente vai precisar de 4 unidades. Mas como a gente precisa corrigir a vamos corrigir então a hiperglicemia dele. Então, como é que a gente faz? A gente faz a glicemia atual menos a meta. Vou colocar a meta como 100, tá? Isso tudo dividido pelo fator de sensibilidade. É uma regra de 3. Então, glicemia atual dele, 250 menos a meta, dividido pelo fator de sensibilidade, que é 50. Isso vai dar 150 sobre 50, que é igual a 3 unidades. Então, o que ele vai precisar tomar nesse exemplo? Ele vai precisar tomar 4 unidades para corrigir a refeição para ele poder comer e vai precisar tomar mais 3 unidades para hiper. Então, comida, hiper. Isso tudo vai dar 7 unidades. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me mandem mensagem. Grande beijo.